Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel. E nesse mês de dezembro, que é esse último mês do ano, a gente vai falar sobre Jesus aqui no Quinta com a Palavra. O título desse vídeo talvez é uma daquelas perguntas que a gente. Perguntas mais antigas, né? Que a gente ouve ao redor da nossa vida, ao longo da nossa vida, na verdade. Todo mundo em algum momento já recebeu esse tipo de questionamento, já ouviu essa pergunta. Você já ouviu falar de Jesus? Você conhece Jesus? E a cada um oportunamente, né, de alguma forma ou de algum momento, a gente acabou respondendo essa pergunta. O meu propósito de trazer essa pergunta hoje nesse vídeo para você, para começar o tema do mês de dezembro, é justamente para a gente relembrar que Jesus, ele é mais do que uma figura histórica, ele é mais do que um personagem, ele é muito mais do que o maior comunicador que a Terra já teve. Ele é muito mais do que o melhor professor que já existiu. Ele é muito mais do que o melhor líder, que o melhor irmão, o melhor filho ou o melhor amigo que alguém pode ter. Por quê? Por quê? Porque Jesus, sendo filho de Deus, é também Deus. E por ele ser Deus, o legado dele nessa terra que a gente vive, né, é um legado vivo, todos os dias, através de tudo que existe, tudo que foi criado, através das nossas vidas, através de tudo que a gente testemunha, né, tudo que a gente vê, que a gente percebe, e também de tudo aquilo que a gente aprende e que a gente supera. Jesus, ele é a única esperança, ele é a única oportunidade. Jesus, ele é o único princípio, e ele é o único meio, e ele é o único fim. Por que eu estou fazendo esse exercício? Porque, na verdade, eu vou propor um exercício para você nessa noite. Tendo em mente, né, esse vídeo que se chama Você Já Ouviu Falar de Jesus? Vamos fazer o seguinte exercício. Quando a gente está conhecendo uma pessoa, quando a gente está fazendo amizade com alguém, é esse o exercício que eu proponho, tá? Que independente daquilo que você crê, independente da sua religião, você possa começar o exercício de uma amizade com Jesus, que você possa começar uma amizade com Jesus. Então, voltando um pouquinho, a gente está conhecendo alguém novo, quando a gente está conhecendo uma pessoa nova, né? Normalmente, quando a gente quer fazer um novo amigo, normalmente a gente se interessa. Se interessa saber de onde a pessoa vem, o que a pessoa gosta, como essa pessoa pensa. A gente observa essa pessoa, como ela se comporta. E a gente faz, sim, um esforço para sermos compreendidos e também nos fazermos compreender. Muitas vezes a gente faz esse exercício para que a pessoa consiga nos entender, né? E qual é o objetivo disso? Que a gente seja aceito em amizade, que nossa amizade seja bem aceita, bem recebida, não é verdade? Então, assim, nesse momento, quando a gente está conhecendo essa pessoa, querendo fazer essa nova amizade, a gente não sabe absolutamente nada sobre a pessoa. A gente acha que sabe algumas coisas. E a pessoa também, ela acha que sabe alguma coisa sobre a gente, né? Nesse ponto, a gente quer começar a construir uma amizade, que nada mais é do que a construção de um ambiente seguro, de um relacionamento de confiança. Se a gente for pensar numa amizade com Jesus, essa etapa, ela já está finalizada de um dos lados antes de começar, porque além do Senhor Jesus, ele já conhecer a gente, ele já nos ama antes que nós amemos ele. Então, assim, imagina começar uma amizade com uma pessoa que, além de saber quem você é, mesmo que você não saiba quem você direito, porque muitas vezes a gente não tem uma profunda compreensão de nós mesmos, mas assim, imagina você vai começar essa amizade com uma pessoa que já saiba quem você é, já saiba o que você quer da sua vida, como é a sua vida, e como você pensa, como você sente o mundo, e ainda assim ela ama você e ofereceu a própria vida por você. Um amor imenso. Ela já vem com esse amor imenso. Inimaginável, né? Pois é. Não, não é. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus tem esse amigo fiel, entregue, seguro, disponível. E o Senhor Jesus, ele está ao alcance dos olhos, ele está ao alcance do nosso coração, da nossa mente e das nossas mãos de todas as formas. Entretanto, a contrapartida é
que o nosso empenho e o nosso esforço é nosso, de ser amigo de Jesus, porque ele já é nosso, entende? Então, é o nosso empenho e nosso esforço de conhecê-lo desde o primeiro dia, como o Senhor Jesus pensa, como o Senhor Jesus age, como o que o Senhor Jesus gosta, o que o agrada. E aí você pode agora mesmo me interromper pensando a seguinte coisa: "Ah, mas Camila, como é que eu vou fazer amizade com Jesus? Eu não vejo, eu não tenho como fazer amizade com ele. Eu não tenho nem como falar com ele." E aí está um grande segredo mesmo. Você pode sim falar com ele e o tempo todo. Você pode ter acesso ilimitado a ele. Se for real do seu interesse, né, saber mais sobre ele, você pode e consegue. Como? Como nosso primeiro vídeo desse ano, no mês de janeiro. Uma das formas, através da oração. A outra é que confessando que você acredita nele, confessando que você crê no Senhor Jesus, ele reconhece você como seu amigo, como um amigo dele. E aí, através da oração e através da palavra de Deus e através da Bíblia, você consegue aprender tudo mais e muito mais sobre Jesus, sobre o comportamento, sobre as ações, sobre a entrega, sobre o ministério, sobre a confiança e, inclusive, sobre o que o Senhor Jesus sonha e espera para nós. Veja, não é sobre seguir o modelo de um comportamento de vida de uma pessoa, né? A ética de uma pessoa, não, mas é sobre seguir o modelo de comportamento e de vida de Deus, que se fez homem por amor a nós. Eu aqui hoje, nessa noite, nessa introdução, né, eu poderia fazer tratados históricos, falar de onde o Senhor Jesus nasceu, como era aquela época, como foi a infância dele. Eu poderia falar sobre todas as profecias que anteciparam o nascimento dele, de como era o mundo antes dele chegar na Terra. Mas ainda que eu dissesse todas essas coisas, não ficaria claro para você o seguinte: saber quem é o Senhor Jesus de fato, né, te liberta de várias coisas, como o pecado, por exemplo, é uma delas, mas também o meu recado para você hoje é que ele te liberta, né, conhecer, saber quem é o Senhor Jesus de fato, de verdadeiramente buscar uma amizade sincera, um relacionamento profundo com ele, te liberta primeiramente, né, pós-confissão, te liberta das 4 maiores agonias, das 4 maiores mentiras que existem neste mundo. E quais são elas? A primeira é a orfandade. O que eu quero dizer com orfandade? Aquela sensação que todo mundo tem de abandono, de desamparo no meio das dificuldades, ou até mesmo na falta das dificuldades, quando está tudo muito tranquilo. É comum aquela sensação, quando a gente também tem uma fraqueza na fé, de que a gente está sozinho, que não tem ninguém para nos ajudar, ninguém nos compreende, que somos nós por nós mesmos. Pois é, essa situação, essa sensação, esse sentimento é Pois é, uma vez que a gente acredita no Senhor Jesus e que a gente escolhe seguir a palavra da verdade, assim como ele, nos tornamos filhos de Deus. Então, que isso muda? Isso muda que, ao invés de nós termos essa percepção, essa compreensão de que nós estamos sozinhos, não tem ninguém para nos ajudar, ninguém nos entende, na verdade, nós entramos neste lugar, quando nós cremos e confiamos em Jesus, de sermos irmãos, de sermos filhos também de Deus. Então, nós nos tornamos co-herdeiros do reino de Deus com Ele. Uau, não tem como você se sentir sozinho. Seu irmão é Jesus. Não tem como, você é filho de Jesus. Não tem como. Então veja só, o Pai, soberano Deus, ele jamais abandona qualquer um dos filhos dele. Então, a orfandade, esse sentimento, né, de abandono, de ser órfão, de ser isolado, de ser o único sofrendo aquilo ali que ninguém entende, é muito mais profundo do que a gente imagina, de fato, né? Estou falando aqui de uma forma geral, mas o importante é percebermos que, uma vez que nós cremos e confiamos no Senhor Jesus, não há mais espaço para esse sentimento, porque jamais você estará só. Jamais você deixará de ser visto, jamais você deixará de ser percebido,
porque o Senhor Jesus, o Senhor soberano Deus, te percebe e te vê em todo momento. Tem muitos filhos, né, que não possuem essa plena compreensão da sua filiação na família do Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo aceitado o Senhor como Senhor e Salvador, mas a gente precisa se conscientizar do que o Senhor Deus é o nosso Pai. Então, essa primeira mentira, de que você está sozinho, abandonado, ninguém te vê, ninguém te percebe, você está desamparado, ela é quebrada com duas palavras que estão na Bíblia. A primeira, João, e várias, mas eu vou citar duas apenas, tá? A primeira está em João, capítulo 1, versículo 12, que diz exatamente assim: Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E a segunda palavra está em Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 17, que diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A segunda mentira, que é muito divulgada amplamente e que é quebrada quando nós cremos e confiamos no Senhor Jesus, a mentira mais comum é o merecimento. É esse lugar comum de que a gente crê, a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer o amor, ou para merecer a aprovação, ou para merecer a salvação, ou ainda a atenção de Deus. Se a gente for fazer um paralelo, eu não sou mãe, mas você pode ser mãe ou pai que estiver me assistindo nessa noite. Ainda que o seu filho ou filha faça todas as coisas, o seu amor de mãe ou de pai, ele não diminui. Você se decepciona, você se entristece, mas você não perde, não aumenta e nem diminui. Você simplesmente ama aquele que você gerou. Semelhantemente ao amor de Deus, só que numa escala muito maior. Mas o paralelo que eu quero traçar nessa noite, não tem nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais, nem nada que a gente possa fazer para Ele nos amar menos. Que a gente comentou sobre pecado no mês passado, então a gente não é merecedor efetivamente de coisa alguma. O amor de Deus, ele não é condicional. Se você faz, você recebe. O amor de Deus não é condicional, é incondicional. E em forma humana é bem difícil de compreender isso, né? Mas não é sobre quantas vezes a gente faz jejum na semana, quantas vezes a gente doa aos pobres, não é sobre quantas vezes a gente ora por dia, e sim o quanto do Jesus Cristo, o quanto do Senhor Jesus Cristo nós temos buscado e tem sido formado e revelado em nós. Esse relacionamento com o Senhor Jesus, ele é fruto de um coração grato, de um coração submisso, de um coração obediente. Não é uma barganha, não é religiosidade, não é conjunto de obras ou quantidade de obras realizadas. A graça nos salvou e não tem nada que a gente possa. A graça que há no Senhor Jesus nos salvou e não há nada que a gente possa fazer para aperfeiçoar aquilo que nos é concedido pela graça. Nossa parte apenas consiste em nos esforçarmos em todo o tempo para nos tornar em tudo semelhante ao Senhor Jesus. E assim, essa segunda mentira, que é merecimento, ela é quebrada com a primeira palavra que está ainda no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, e nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E também numa segunda palavra, que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, porque é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, somos criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A terceira mentira que é quebrada é a independência, autossuficiência. Com certeza você já ouviu, ou você já falou, assim como eu já ouvi e já falei, as seguintes frases: deixe cada um com a sua vida, pois ele ou ela sabe o que está fazendo. Ou não preciso de ninguém me dizendo o que fazer, cuido eu da minha própria vida. Essas afirmações, elas são um grande e enorme risco para quem crê no Senhor Jesus. E, de fato, não são nada verdadeiras, porque a gente cria essa ideia de autossuficiência e de que a gente não precisa prestar contas a ninguém, eu sou eu por eu mesmo, eu faço, eu aconteço, eu resolvo, eu corrijo. E, apesar disso, a gente se esquece das nossas limitações, tanto nos nossos recursos como na nossa capacidade, na nossa sabedoria. Não tem nada melhor do que depender do Deus, que sabe todas as coisas sem limitação de tempo e espaço, e que é poderoso para o poder de uma palavra criar céus em terra quando nada existia. A gente precisa lutar contra essa teimosia que tem dentro da gente, né? Porque o próprio Jesus disse que ele mesmo ele não podia fazer nada por vontade própria, muito menos nós, com a nossa natureza puramente humana. Então, essa mentira da independência, da autossuficiência, ela é quebrada com um versículo muito simples que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, lá no começo de todas as coisas, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O barro, por um sopro de vida do Senhor, foi feito vida. Do barro veio a existência de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, uma vida. E também a segunda quebra pela palavra de Jó, capítulo 14, versículo 1 a 2, que diz assim: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Não é perene, né? E a quarta mentira é a falta de propósito. Todos nós já ouvimos, ou já falamos, ou já questionamos, fizemos aquelas perguntas essenciais: de onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu objetivo na Terra? Qual é o meu objetivo de vida? Porque eu não tenho propósito? E essa agonia que está dentro da gente de responder essas questões, né, nos motiva a viver essa vida de buscar incessante mais e mais e gastar a nossa existência na descoberta dessas respostas. Isso é o nosso eu, querendo que a gente efetivamente encontre a resposta. E eu te apresento hoje. A resposta está em Jesus. Muitas são as estradas, mas o único caminho que leva essencialmente a Deus, que nos dá propósito, que nos dá contexto, que nos dá objetivo claro e nos dá esperança, está em Jesus. Nele, nós temos a explicação do que passou, nós temos os ensinamentos, todas as regras, todos os conjuntos de valores, tudo aquilo que nós precisamos para viver o dia após dia e o dia de hoje. E nós também temos nele tudo aquilo que há de vir detalhado, o motivo da nossa esperança. Viver por viver a passeio, uma sequência de dias, de horas, meses, de um evento, de viagens em busca dessa felicidade que não dura mais do que uma fatura de cartão de crédito, é gastar
a oportunidade que se tem de viver segundo a perfeita vontade de Deus e de realizar coisas maravilhosas nessa terra. Nada é por acaso, e quanto mais o conhecemos, quanto mais conhecemos o Senhor Jesus, mais nós entendemos o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Assim, essa quarta mentira de falta de propósito, de que não há propósito na vida, é quebrado com mais duas palavras. A primeira que está em João capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a segunda palavra que está em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu espero nessa noite que essa palavra ela tenha sido bênção para você. Eu agradeço mais uma vez muito a sua companhia até aqui e nos vemos na próxima quinta-feira falando mais profundamente de quem é Jesus, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.